vou abordar o assunto impulso de uma força e quantidade de movimento. Para você fazer o download dos slides, você pode utilizar o QR Code que encontra-se nessa página. Quando falamos em impulso de uma força, esse assunto, impulso de uma força, e o assunto quantidade de movimento, são assuntos muito importantes na área da mecânica. Quando falamos em impulso, a palavra impulso está presente no nosso cotidiano. Como, por exemplo, vamos observar nessas duas figuras situações que podem ser analisadas utilizando o conceito de impulso. Na figura acima, temos um goleiro que vai chutar uma bola num movimento conhecido como tiro de meta. Então, o que ocorre? O goleiro ele vai chutar a bola, então ele vai aplicar uma força sobre a bola. Nas videoaulas anteriores, falávamos sobre um assunto chamado trabalho de uma força. Quando havia trabalho, quando você aplicava uma força, havia uma transferência de energia em que você aplicava uma força, deslocando um objeto uma certa distância. Quando falamos em impulso de uma força, vamos analisar essa situação, a situação de um goleiro chutando uma bola da seguinte forma. O goleiro vai aplicar uma força sobre a bola. Essa força ela tem uma certa duração. Então, o impulso realizado por essa força está relacionado com a força aplicada e a duração dessa força. Por quê? Porque o pé do goleiro não atua infinitamente sobre a bola. Ele atua num tempo muito curto. Então, você tem uma força, geralmente uma força muito grande, muitas vezes maior do que as outras forças, como, por exemplo, peso, forças de contato. Nessa situação específica do goleiro, você tem uma força muito grande, mas num tempo muito pequeno. Então, é uma força muito grande, mas a duração dessa força é uma duração muito pequena. A mesma situação ocorre na figura abaixo, em que temos uma jogadora de vôlei, em que ela vai fazer um movimento conhecido como saque. Então, nesse movimento, ela vai jogar a bola para cima e, com a sua mão direita, conforme observamos na figura, a mão direita vai aplicar uma força muito grande sobre a bola. Para quê? Para que você tenha um saque efetivo no esporte. O que ocorre, então? Você tem uma força muito grande, mas a duração dessa força é muito pequena. As duas situações, tanto a do goleiro quanto a jogadora de vôlei, você pode utilizar considerando o impulso. Você tem uma força aplicada e você tem uma duração. Nós vamos considerar a duração da força aplicada. Vamos então, inicialmente, falar sobre o impulso de uma força. Temos uma situação muito simples para pensarmos na definição desse conceito muito importante. Temos um objeto. Esse objeto está apoiado sobre uma superfície. O que ocorre, então? Será aplicado sobre o objeto uma determinada força. Vamos considerar nessa situação que a força ela é constante. Então, você terá uma força atuando sobre o objeto, mas essa força a gente vai pensar numa força constante, inicialmente, e essa força vai atuar durante um certo tempo. A força é uma grandeza vetorial, o tempo é uma grandeza escalar. Grandezas vetoriais necessitam de módulo, direção e sentido para serem caracterizadas. O que ocorre, então? Se você multiplicar essa força constante, nesse exemplo vamos utilizar uma força constante, se você multiplicar essa força
pelo tempo de atuação da força sobre o objeto, você tem um impulso. Então, o impulso de uma força é igual à multiplicação da força vezes o tempo. Tempo é uma grandeza escalar, força é uma grandeza vetorial e impulso também é uma grandeza vetorial. Impulso, então, tem também, como uma grandeza vetorial, impulso também tem módulo, direção e sentido. Então, o impulso, para você calcular o impulso dessa força, basta você multiplicar o valor da força pelo tempo. A unidade do impulso, para sabermos a unidade do impulso, basta analisarmos a equação. A equação afirma que o impulso é a força vezes o tempo. A unidade da força é newtons e a unidade do tempo segundo. Então, a unidade do impulso é igual a newton vezes segundo. Vamos dar um exemplo. Um exemplo sobre o cálculo do impulso. Um atleta chuta uma bola aplicando uma força de módulo igual a 100 newtons durante 0,2 segundos. Quando falamos em forças impulsivas, estamos analisando forças que atuam, que têm um grande valor, atingem grandes valores, mas em tempos muito pequenos. Por exemplo, você poderia calcular o impulso em qualquer situação. Bastaria você ter essas informações. Quando a gente vai falar nessa situação do goleiro, nós temos que saber a força que ele atua e o tempo que essa força atua sobre o objeto. Se a força é constante, para calcular o impulso, basta você fazer a multiplicação. Se ela não for constante, nós temos outras formas de resolver, utilizando um gráfico, por exemplo. Vamos resolver, então, esse primeiro exemplo. Um atleta chuta uma bola, aplicando uma força de módulo igual a 100 newtons durante 0,12 segundos. Um tempo muito pequeno. Determine o módulo do impulso da força aplicada pelo atleta. Módulo é a mesma coisa que valor. O que ocorre? Como o impulso é uma grandeza vetorial, ele tem módulo, direção e sentido. Nós vamos analisar aqui apenas o módulo, é o valor. Para você calcular o módulo do impulso, basta multiplicar a força, como ela é uma força constante, vezes o tempo. O tempo que essa força atua. Quais são os dados, então? A força é igual a 100 newtons e o tempo, a duração de aplicação dessa força, é igual a 0,12 segundos. O impulso, então, será igual a força vezes o intervalo de tempo que a força atua. Então, a força é igual a 100 e o tempo é igual a 0,12. Temos, então, que o impulso é igual a 12 newton vezes segundo. Newton segundo. Então, a unidade do impulso, newton segundo. O impulso dessa força é igual a 12 newton segundo. Conforme falei anteriormente, se a força ela for constante, ela sempre tiver o mesmo valor, basta você multiplicar a força pelo tempo. Entretanto, na prática, nem sempre a força ela é constante. Pode ocorrer o seguinte, por exemplo, observem esse gráfico. É um gráfico em que representa a força em função do tempo. Então, você tem a força que atua sobre um objeto e você vai analisar como essa força varia em termos de módulo, em termos de valor, ao longo do tempo. Perceba que a força ela vai aumentando, ela atinge um valor máximo e depois ela vai diminuindo. Você poderia utilizar diretamente essa equação? Não. Por quê? Porque o tempo você já vai obter do gráfico, mas a força não, pois a força é variável. Então, qual força você vai utilizar aqui? Vamos utilizar, então, outro resultado. Quando você tem um gráfico
da força em função do tempo, para você calcular o impulso, basta você calcular a área. Então, a área do gráfico, força em função do tempo, é igual ao impulso. Essa é uma outra forma de calcular o impulso. Vamos fornecer um exemplo. Então, observem esse exemplo. Uma força atua sobre um objeto durante um intervalo de tempo. O gráfico a seguir representa o módulo da força em função do tempo. Determine o impulso aplicado pela força no intervalo de tempo entre 0 e 10 segundos. Observem bem esse gráfico. É um gráfico da força, e essa força está em newtons, e o tempo está em segundos. Entre 0 e 6 segundos, a força é constante. Então, para você calcular o impulso, você poderia utilizar diretamente essa equação. Entretanto, observem no gráfico que, no instante 6 segundos, a partir do instante 6 segundos, o que ocorre a partir do instante 6 segundos? A força vai diminuindo. Então, você tem uma força variável. Você tem uma força constante entre 0 e 6 segundos e, após os 6 segundos, você percebe uma diminuição da força. O que você faz, então, para calcular o impulso entre 0 e 10 segundos? Basta você calcular a área. Essa área do gráfico, considerando esse eixo do tempo. Então, essa área aqui que está, até coloquei aqui uma cor mais verde. Então, essa área aqui. A área desse gráfico será igual ao impulso. Ela vai fornecer o valor do impulso. Que figura é essa? Você poderia resolver de duas formas. Percebam que existe aqui um retângulo, cujo lado é 10 e 6, e um triângulo. Você poderia calcular a área do retângulo, depois a área do triângulo e somar os dois valores. Também estaria correto. Entretanto, se você observar, essa figura geométrica é o que nós chamamos de trapézio. A área de um trapézio é igual à base maior, essa região aqui que estou utilizando o mouse é a base maior, a base menor nessa região e a altura do trapézio. Então, o impulso será fornecido pela área do trapézio, que é igual a base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Vamos observar esse gráfico. A base maior é 10. A base menor, essa base maior é 10. A base menor, esse tamanho que estou utilizando aqui, o mouse é a base menor. A base menor é 6. Então, base maior 10 mais base menor 6. A altura é igual a 10 dividido por 2. 10 vezes mais 6, 10 mais 6, 16. Vezes 10, 160, dividido por 2, 80. 80 newton segundo. Temos, então, duas formas para calcularmos o impulso. Podemos calcular o impulso se você tem uma força constante, basta utilizar essa equação, força vezes o intervalo de tempo, que é a força aplicada. Se você tem um gráfico da força em função do tempo, essa área vai fornecer o impulso. São duas possibilidades para você determinar o impulso de uma força. Agora, quando um jogador chuta uma bola, quando uma atleta do vôlei faz um saque, essa bola ela aumenta a velocidade. Pode ocorrer uma situação em que a velocidade diminua. Mas percebam no caso, tanto do goleiro quanto da atleta, quando a bola foi aplicado o impulso sobre a bola, foi exercido o impulso, foi exercida uma força, essa força realizou um impulso. Esse impulso fez com que a velocidade da bola sofresse alteração.
Se você desejasse, por exemplo, fazer com que a bola aumentasse ainda mais a velocidade, você teria que aplicar um impulso ainda maior. Então, quando falamos em impulso, no caso dos esportes, por exemplo, nessas situações, o impulso está relacionado com a força e o tempo. Mas esse impulso, ele ocasiona uma alteração da velocidade. E aí vamos utilizar agora um outro conceito, que é o conceito de quantidade de movimento. Quantidade de movimento, em alguns locais você pode encontrar o nome momento linear, é o mesmo raciocínio, a mesma coisa. Quantidade de movimento ou momento linear, não confunda com momento angular, é momento linear, é fornecido pela letra P. Também não confunda, gente, com o momento de uma força, são coisas diferentes. Quantidade de movimento ou momento linear. E você vai utilizar a letra P, novamente uma grandeza vetorial. Qual é a definição de quantidade de movimento? Pelo próprio nome quantidade de movimento, nos remete à palavra movimento. E quando falamos em movimento na física, utilizamos o conceito de velocidade. Vamos observar então essa figura. Temos um objeto, esse objeto tem massa igual a m e movimenta-se para a direita com uma velocidade v. Esse objeto possui, então, quantidade de movimento. Ele tem movimento. Essa quantidade de movimento, esse vetor quantidade de movimento, ele tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Então, se o vetor velocidade aponta para a direita, esse vetor quantidade de movimento também aponta para a direita. A quantidade de movimento, fornecida pela letra P, para você calcular essa quantidade de movimento, basta você multiplicar a massa. E por que a quantidade de movimento e o vetor velocidade têm o mesmo sentido? Porque não existe massa negativa. Então, a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Quando nós vamos utilizar agora esse conceito, mais adiante, nós não vamos utilizar apenas a velocidade. A quantidade de movimento ela está relacionada com a massa e com a velocidade. Assim, a unidade, para você saber a unidade da quantidade de movimento, unidade da massa no Sistema Internacional, quilograma, vezes no Sistema Internacional, a unidade da velocidade é o metro por segundo. Então, quantidade de movimento, a unidade da quantidade de movimento é o quilograma metro por segundo. Vamos fornecer um exemplo. Vamos calcular um módulo da quantidade de movimento. Quando falamos em módulo, estamos analisando o valor. Por quê? Porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Nessa situação, nós não estamos analisando a direção e o sentido, apenas o valor. Temos então um objeto que move-se para a direita com velocidade de módulo de valor igual a 20 metros por segundo. A massa do objeto é igual a 10 kg. Esse objeto tem quantidade de movimento? Sim, pois ele tem massa e velocidade. E qual é a quantidade de movimento do objeto? Para calcularmos essa quantidade de movimento, basta multiplicarmos a massa e a velocidade, para calcularmos esse módulo da quantidade de movimento. A massa é igual a 10 e a velocidade é igual a 20. A quantidade de movimento é igual a 200 kg metros por segundo. Quantidade de movimento ela está associada não apenas então com a velocidade, mas também com a massa. Se o objeto está em repouso, a quantidade de movimento dele será zero. Por quê? Porque a velocidade é zero. Quando mudamos a velocidade, quando alteramos a velocidade de um objeto,
se a massa é constante, também alteramos a quantidade de movimento. Então, se esse bloco inicialmente ele está com 20 metros por segundo. Se ele estivesse com 30 metros por segundo, a quantidade de movimento que ele teria, aliás, seria diferente. Então, para você alterar a quantidade de movimento, o que você tem que fazer? Vamos imaginar que esse objeto está para a direita com 20 metros por segundo de velocidade e a massa é igual a 10 kg. Você tem como objetivo aumentar a velocidade do objeto? O que você vai fazer? Você vai aplicar uma força. Essa força você vai aplicar durante um certo tempo. E se você aplicou uma força durante um certo tempo, nós temos um conceito que é o conceito de impulso. Então, quando nós aplicamos um impulso, quando você aplica um impulso, ocorre uma variação na quantidade de movimento. Pode ocorrer conforme nós vamos verificar adiante, dependendo da situação. Pode ocorrer uma variação na quantidade de movimento. Temos, então, que quantidade de impulso de uma força é igual a força vezes o tempo, conforme vimos anteriormente. Observem novamente as duas situações. Tanto a situação da atleta de vôlei quanto a do goleiro. Quando o impulso foi exercido, o que ocorreu com a velocidade da bola? Nas duas situações, após tanto durante a aplicação do impulso, mas quando a gente analisa antes e depois da aplicação da força, a gente percebe que ocorreu uma alteração da velocidade. Quando ocorreu essa alteração da velocidade? Essa alteração da velocidade, ela ocorreu enquanto foi realizada uma força sobre a bola. Então, enquanto esse impulso ele foi aplicado, houve uma alteração na quantidade de movimento da bola. Vamos analisar, então, da seguinte maneira. Quando aplicamos um impulso, pode ocorrer uma alteração na velocidade de um objeto. E, se falamos em alteração da velocidade do objeto, estamos falando em alteração da quantidade de movimento. Vamos, então, relacionar a quantidade de movimento agora e o impulso. Existe um teorema muito importante que relaciona a quantidade de movimento e o impulso. Quantidade de movimento ou momento linear. Vamos analisar o impulso, mas não é o impulso de qualquer força. É o impulso da força resultante. Se você tem uma força apenas agindo sobre o objeto, essa força será a força resultante. Mas, se você tem mais forças atuando sobre o objeto, você pode calcular a força resultante. Vamos analisar, então, o impulso da força resultante. Lembrem que, se apenas uma força atuar sobre o objeto, ela é resultante. Se houver mais de uma força, aí você tem que analisar a situação para determinar essa força resultante. O impulso da força resultante é igual à força resultante vezes o intervalo de tempo de aplicação dessa força resultante. Essa equação nós já vimos anteriormente na própria definição de impulso. Força resultante, vou considerar aqui uma força resultante constante. Nessas situações, eu vou considerar aqui uma força resultante constante. Embora esse resultado do teorema do impulso, ele vale também quando você tem uma força variável. Mas nessa situação, nessa dedução, eu vou considerar aqui que a força resultante ela é constante. Mas se a força resultante for variável, professor, o resultado final, o teorema, vai ter a mesma validade? Sim, você pode utilizar esse resultado em qualquer situação. Lembrando que nós estamos falando do impulso da força resultante.
Então, o impulso da força resultante é igual a força resultante vezes o tempo. Força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, é a massa vezes a aceleração. Então, o impulso da força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pelo tempo. Essa é a definição da aceleração. Se a força resultante é constante, a aceleração também será constante. Podemos utilizar variação da velocidade dividido pelo tempo. Então, o impulso da força resultante será igual a massa vezes a variação da velocidade. Lembrem que velocidade também é uma grandeza vetorial, dividido pelo tempo, vezes o tempo. Esse tempo e esse tempo cancelam. Então, você pode escrever agora, esse termo e esse termo se cancelaram, impulso da força resultante igual a massa vezes a variação da velocidade. Mas o que é variação da velocidade? Variação da velocidade é a velocidade final menos a inicial. Podemos escrever, então, que o impulso da força resultante é igual a massa, abre parênteses, velocidade final menos velocidade inicial. A massa vai multiplicar pelos dois termos. Podemos escrever esse resultado como o impulso da força resultante é igual a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Vamos relembrar os slides anteriores. Massa vezes velocidade, massa vezes velocidade é a quantidade de movimento, aliás. A massa vezes a velocidade é a quantidade de movimento. Então, no lugar de massa vezes a velocidade, você pode escrever quantidade de movimento. Vamos escrever, então, o impulso da força resultante igual a massa vezes a velocidade final, menos massa vezes a velocidade inicial. Massa vezes a velocidade final vai ser a quantidade de movimento final. E massa vezes a velocidade inicial é igual à quantidade de movimento inicial. Temos, então, que o impulso da força resultante, vetorialmente, é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Quando a gente analisa uma situação, por exemplo, em apenas uma direção, essa preocupação com essa parte vetorial, ela já vai estar inclusa no problema, já vai estar incluída no problema. Agora, quando a gente trabalha com movimento em duas dimensões, por exemplo, movimento em x e y, aí é importante você analisar também, observar bem a questão da direção e do sentido. Vamos retornar então a esse resultado. O impulso da força resultante é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, vetor. Uma grandeza final menos a mesma inicial é a variação dessa grandeza. Então, solicito, gente, que vocês anotem no caderno, uma informação bem importante. O impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Temos, então, uma equação que relaciona o impulso com a variação da quantidade de movimento. Intuitivamente, quando a gente analisa o caso de uma pessoa dando um saque no vôlei, ela aplicou um impulso e esse impulso, nessa situação, aumentou a velocidade da bola. Então, quando você aplicou um impulso, você teve uma alteração na velocidade. Você pode fazer um impulso e a velocidade diminuir. É possível também. Então, nem sempre, quando se aplica um impulso, a velocidade ela vai aumentar. Ela pode diminuir. Você pode, como uma grandeza vetorial, você pode também analisar a alteração da direção da velocidade. Você tem uma variação da velocidade. O impulso, então, da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Vamos utilizar um exemplo. Um exemplo relacionado com aquela situação inicial em que apresentava um atleta aplicando uma força em uma bola.
nas duas situações, tanto do jogador quanto do atleta de vôlei. Exemplo 3. Uma bola de massa igual a 400 gramas encontra-se em repouso. Então vamos imaginar alguém que está jogando futebol e tem uma bola de massa igual a 400 gramas que está em repouso. Em determinado instante, um atleta aplica uma força sobre a bola, de módulo igual a 80 newtons durante 0,15 segundos. Vamos desprezar a força de atrito entre o solo e a bola, eventuais resistências do ar, por exemplo, nessa situação. Determine a velocidade da bola no instante em que o atleta deixa de exercer força sobre a bola. Pergunta que se pede no problema é: qual a velocidade, para a determinação da velocidade da bola, no instante em que o atleta deixa de exercer força? Por quê? Porque a bola estava em repouso. À medida que o atleta vai empurrando a bola vai aumentando a sua velocidade. Quando o atleta deixa de aplicar a força, a bola tem uma determinada velocidade. É uma velocidade final, quer dizer, a velocidade após a aplicação da força. Vamos utilizar os dados. Quais são os dados do problema? A força é igual a 80 newtons, o tempo de aplicação da força é igual a 0,15 segundos, a velocidade inicial é 0, a massa, de acordo com o problema, é igual a 400 gramas, 400 gramas, vamos utilizar em quilogramas no sistema internacional, é igual a 0,4 quilogramas. Vamos inicialmente calcular o impulso. Por quê? Porque queremos saber a velocidade final da bola. Quantidade de movimento final da bola é o nosso objetivo. Por quê? Porque se soubermos a quantidade de movimento final, nós vamos conseguir determinar a velocidade final. Quando o atleta aplicou uma força, fez um impulso, houve uma alteração na variação da quantidade de movimento. Vamos inicialmente calcular o impulso. Vamos supor que essa força é constante. O impulso dessa força é igual a força vezes o tempo. A força 80 newtons vezes o tempo, a duração da aplicação dessa força, 0,15 segundos. 80 vezes 0,15 é igual a 12 newtons segundo. Então, a força aplicada, o impulso da força aplicada, aliás, a força foi 80 e o tempo 0,15, o impulso é igual a 12 newtons segundo. Não é 12 newtons por segundo, é 12 newtons segundo. Utilizando o teorema do impulso, o teorema do impulso diz que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Um objeto apoiado sobre uma superfície, você tem o peso e a normal. E o peso e a normal se anulam, considerando a nossa situação anterior. A força resultante, então, é a força do pé, por exemplo, sobre a bola. Então, o impulso da força resultante nós já temos, já obtivemos anteriormente, é 12 newtons segundo. Vamos escrever, então, teorema do impulso. Impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso da força resultante é igual a quantidade de movimento final. Qual é a equação que fornece a quantidade de movimento final? Massa vezes velocidade final. Menos quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial. O impulso da força resultante é igual a 12. É igual a massa é igual a 0,4. A velocidade final, nós temos como objetivo determiná-la, menos a massa 0,4 e a velocidade inicial é 0. Nós estamos analisando o movimento, considerando o movimento apenas em uma direção. Por isso que o vetor, nessa parte aqui, a flecha aqui do vetor, nós já retiramos. Então, o impulso da força resultante é igual a 12,
a massa igual a 0,4, a velocidade final nós desejamos obter, menos a massa 0,4, a velocidade inicial é 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Temos então que 12 é igual a 0,4 vezes velocidade final. A velocidade final é igual, então, a 12 dividido por 0,4, que é igual a 30 metros por segundo. 30 metros por segundo, se você quer saber essa velocidade em quilômetros por hora, basta você multiplicar por 3,6. Então, os 30 metros por segundo é igual a 108 quilômetros por hora. Então, temos um exemplo em que, por exemplo, um goleiro, ao realizar o tiro de meta, aplicou essa força durante um certo tempo a uma bola, e essa bola ela vai adquirir essa velocidade após a aplicação da força, ela vai ter uma velocidade de 30 metros por segundo ou 108 quilômetros por hora. Nessa videoaula, nós analisamos 3 itens. Analisamos o impulso de uma força, como calcular, você pode utilizar força vezes o tempo ou o gráfico, força em função do tempo, a área vai fornecer o impulso. Analisamos também a quantidade de movimento, que é fornecida pela multiplicação da massa vezes a velocidade, e vimos também o teorema do impulso, que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento.